Os zumbis estão em alta hoje em dia. Esses que antes eram humanos normais antes de morrer e voltar à vida, estão invadindo as telas de cinemas, séries de TVs, jogos, ou seja, estão por todos os lugares. A história que vamos contar para você a seguir pode mudar a forma como você vê os zumbis. Portanto, não deixe de assistir o nosso vídeo até o final. Mas antes, venha conhecer comigo a história da carranca. Em algum momento da vida você já deve ter se deparado com uma dessas estátuas assustadoras na varanda de algum conhecido ali pelo Nordeste brasileiro, não é mesmo? Essa estátua é conhecida como carranca, e é sobre ela que vamos falar agora. Carranca. Uma carranca representa a braveza. Elas representam o artesanato típico das cidades próximas ao Rio do Nordeste que abrange 5 estados brasileiros. A carranca é uma escultura com forma humana ou animal, ou seja, antropomórfica, produzida em madeira e utilizada a princípio na proa de embarcações que navegam pelo Rio São Francisco, pois os navegadores acreditavam que esta figura amedrontadora ajudava a afastar os maus espíritos e protegia a tripulação do ataque de monstros do rio. Ela espalhou-se pelo Brasil como uma forma de arte popular, sendo vendida em feiras e lojas de produtos artesanais. Ainda há uma dúvida sobre a sua origem. Alguns pesquisadores dizem que seria derivada de crenças dos povos africanos, enquanto outros alegam serem típicas da cultura indígena. Seriam elas amuletos ou simplesmente ornamentos? O que se sabe mesmo é que os artesãos que produzem as carrancas são chamados de carranqueiros. História da carranca. As primeiras referências às carrancas datam de 1888 em livros de Antônio Alves Câmara e Durval Vieira de Aguiar. As carrancas eram construídas a princípios com um objeto comercial, pois a população ribeirinha dependia do transporte de mercadorias pelo rio, e os barqueiros utilizavam as carrancas para chamar a atenção para a sua embarcação. Em certo momento, a população ribeirinha passou a atribuir características místicas de afugentar maus espíritos das carrancas. Esta atribuição colocava em segundo plano o aspecto artístico de produção das carrancas, ou seja, como uma forma de manifestação cultural popular de uma região brasileira. Elas tinham um significado importante para as embarcações. Elas espantavam os maus espíritos, ajudavam para que as embarcações não afundassem, livravam das tempestades e atraíam muitos peixes. Os principais polos de produção e comercialização das carrancas são as cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Pirapora, em Minas Gerais, e Santa Maria da Vitória, em Juazeiro, na Bahia. E o que dizer das características das carrancas? Bom, as mais comuns das carrancas são os olhos esbugalhados, orelhas grandes e pontudas, uma juba generosa, dentes como presas afiadas, narinas abertas e línguas à mostra. Dizem que quanto mais feia, melhor a carranca. Portanto, os artesãos capricham para tornar a escultura uma coisa de doer a vista. Hoje, existem carrancas de todos os tipos e tamanhos. É fácil de encontrá-las nas casas de moradores dos estados por onde corta o Rio São Francisco, como Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Mas quais são as lendas por trás das carrancas? Uma das lendas que envolve a carranca nas embarcações é associada a outra figura folclórica da região, o Nego d'Água, ou seja, o Caboclo d'Água. Este último é um ser mitológico que tem a mania de virar as embarcações afogando aqueles que estejam nela. Diz a lenda que a carranca, frente ao Nego d'Água, consegue se transformar numa criatura viva e enfrentá-lo. Mas, e se não conseguir vencê-lo? Pelo menos, avisa ao barqueiro do perigo, com 3 gemidos para que este se salve. E aí, o que você achou sobre esta criatura misteriosa que é a carranca? Você já conhecia? Já viu uma? Zumbi haitiano volta para casa 21 anos depois de morto. Clair Views Narcisse foi um homem haitiano que ficou bastante doente no ano de 1962, com sintomas como febre alta, dor intensa e a sensação de mosquitos furando a sua pele pelo corpo todo, sem falar na enorme dificuldade que sentia para respirar.
Dessa forma, ele foi levado ao hospital onde foi atendido por 2 médicos, mas, pouco tempo depois, foi dado como morto. O velório foi muito rápido, bem como seu enterro. Narcisse, no entanto, disse nunca ter morrido de verdade. O que realmente aconteceu foi que ele acordou, meio perturbado, fechado dentro de um caixão e enterrado. O haitiano acredita que foi envenenado e vítima de algum tipo de feitiço. Na noite que se seguiu, ele foi exumado por um xamã voodoo e levado a um lugar desconhecido, onde ele teria recebido uma mistura que o deixava em estado parecido com a de um zumbi. Depois disso, Narcisse afirma ter se tornado um escravo, sendo forçado a trabalhar dia e noite em uma plantação de cana-de-açúcar. Todos os dias, ele e os outros presos recebiam a mesma mistura que os transformavam em trabalhadores zumbis. Será que esse é o novo plano mais macabro de todos os tempos? O fato é que, um dia, todos os presos foram liberados e Narcisse afirma ter passado 18 anos de sua vida como um andarilho pelas ruas, procurando por sua família que, a essa altura, tinha absoluta certeza de que estava morto. No ano de 1981, enquanto vagava por um vilarejo, Narcisse reconheceu a sua irmã e ela também o reconheceu. Pelo menos, foi isso que deu para entender pelos gritos assustados e altos que ela deu. Ele convenceu a irmã de que era ele quando usou um apelido que apenas a família conhecia. O reencontro. Os vizinhos também reconheceram Narcisse, e logo o médico psiquiatra foi chamado para ajudar a todos a entenderem o acontecido. O haitiano respondia todas as perguntas pessoais e da família sem o menor problema. Quando todos confirmaram mesmo que Narcisse era Narcisse, a imprensa internacional rapidamente apareceu para cobrir a bizarra história do zumbi haitiano. Além do médico e da imprensa, um pesquisador de Harvard, Wade Davis, demonstrou muito interesse em estudar o caso. Davis, um especialista no uso de plantas por seres humanos, afirmou que o haitiano poderia mesmo ter sido obrigado a usar alguma substância que o deixasse sedado e subordinado. O pesquisador explicou ainda que uma toxina conhecida como TTX pode deixar o corpo de uma pessoa em estado de morte. Quando alguém ingere essa toxina, fica catatônico e com pouquíssimos sinais vitais. No Haiti, o TTX pode ser encontrado em uma espécie de sapo. Davis acredita que a substância responsável por deixar Narcisse alucinado e trabalhando como escravo por tanto tempo é uma toxina conhecida como Datura stramonium. E aí, o que você achou dessa história completamente maluca? O caso nunca foi completamente desvendado. Você já viu uma carranca em algum lugar? Acredita que esse objeto pode realmente afastar espíritos ruins? E zumbis? Você acredita na história do haitiano e nos zumbis? Deixe as suas respostas nos comentários. E se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal ativando todas as notificações. Compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. E eu te espero em nossa próxima história.